Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Só Místico Oráculos. Agradeço a todas as pessoas que estão inscritas aqui comigo, o pessoal que curte, comenta, compartilha os vídeos, compartilha as playlists. Quero agradecer especialmente a todas essas pessoas que eu já comentei até agora, que estão participando de alguma forma, porque essa forma de participação ajuda muito o crescimento do canal. Finalmente, pessoal, eu consegui fazer uma live hoje e eu pretendo fazer superchats daqui pra frente, sempre que eu tiver disponibilidade. Também sou muito grata ao pessoal aí que visualiza os meus vídeos, gratidão a todos vocês também. E eu quero também lembrá-los, pessoal, que eu sempre deixo na descrição do vídeo a minutagem da tiragem, para quem não quer estar ouvindo às vezes a introdução do meu vídeo aqui, porque às vezes eu gosto de trazer algum recado, fazer algum comentário que eu acho que é importante e às vezes é preciso que eu fale. Mas se vocês não querem ouvir ou alguém não quer, é sempre em todos os vídeos, na descrição, vocês encontram essa minutagem. E quando carrega, e eu vi que o vídeo carregou, no momento que só se eu não tiver, no caso, disponível, estiver ocupada, mas quando então logo eu me desocupo, eu vou lá e coloco nos comentários fixados para vocês. Tá? Mas se não tiver, vão ali na descrição, é um iconezinho que fica abaixo do vídeo do lado direito, é só tocar, é um triângulozinho virado para baixo, cliquem ali, abre a descrição, vocês vão encontrar a minutagem, tá bem? O momento da escolha e o momento que começa a situação que vocês querem, e é só clicar ali nos numerozinhos em azul que vocês vão direto para a situação, tá certo? Eu tinha uma coisa pra dizer pra vocês, deixa eu me lembrar o que que é. Pessoal, graças a Deus eu consegui fazer uma live, e faz dias que eu venho tentando, já fazia muito tempo que eu não conseguia, tinha até meio que desistido, porque tava difícil, eu tava fazendo superchat, o pessoal tava apagando, tava caindo a estrutura e não tô mais encontrando a opção do encerrar, só do excluir. Então tava ficando chato isso e eu resolvi também dar um tempo e quando eu tivesse também mais disponível que eu fosse poder tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho muitos compromissos. Mas com essa pandemia agora, a coisa tá um pouquinho mais tranquila nesse sentido, né? De tantos compromissos externos que não tem a ver com cartomancia, eu consegui arrumar, eu consegui pedirem que trocasse o meu modem, eu também atualizei o meu aplicativo do YouTube, mas eu também vi, pessoal, teve duas lives que eu tentei fazer que caiu, mas aí foi uma questão do servidor do YouTube que não comportou. Tem muita gente fazendo live, artistas e outras pessoas conversando sobre coronavírus e sobre uma série de coisas, e eu acredito que o YouTube deve ter alguma ação, né, para resolver essa situação de capacitar a estrutura para que comporte várias pessoas falando ao vivo aí, tá bem? Então eu pretendo fazer novamente, a próxima que eu for fazer vai ser superchat, tá? Desculpa. Me engasguei, gente, me perdoe. Vai ser superchat, certo? Mas eu quero lembrá-los, pessoal, que eu tô com uma promoção de perguntas. Então, se vocês têm vontade que eu responda uma pergunta para vocês, vocês podem me chamar no privado. Eu passo a conta para vocês. É R$20 a pergunta, mas, pessoal, é R$20 cada pergunta. Às vezes as pessoas colocam várias perguntas em uma. Uma pergunta é R$20. Se quiserem duas perguntas, é R$40, é mais 20, tá? E o conselho do tarô, para quem deseja, a respeito de uma situação, é R$30, tá bom? Então, se vocês se interessarem, entrem em contato comigo. O pagamento pode ser por depósito, por transferência. Agora, por enquanto, o pagamento de boleto só quando virar o mês, porque eu já gastei o que eu tinha desse mês. Mas também pode ser por cartão de crédito, tá bem? Aí, só que assim, pessoal, para quem vai querer assim uma ou duas perguntas, eu posso eu cobrir o valor da taxa de transação. Mas se for um valor maior, aí eu vou dividir com vocês essa taxa, tá bem? Eu pago uma parte, vocês pagam outra, certo? Só para explicar. O que eu ia dizer para vocês aqui, pessoal? Nós vamos falar do nosso tema. Falei que eu deixei o tema longe de mim, vou ter que buscar. Eu acabei me levantando aqui, deixei o tema longe de mim. O nosso tema é o seguinte, pessoal. Eu acho que vocês estão ouvindo, eu estava falando de longe. O nosso tema é o seguinte, essa pessoa vai se tornar mais madura na relação? Então, se vocês estão vivendo uma relação que vocês entendem que essa pessoa, ela não está se demonstrando amadurecida, ela não está demonstrando para vocês o interesse dela, se ela tem certeza, se ela quer esse relacionamento, se ela tem para oferecer, se ela está querendo também trabalhar para que essa relação funcione, ela quer cooperar nesse sentido. Se vocês têm essa dúvida, se nesse momento agora parece que a pessoa
não traz uma consistência que deixa talvez vocês aqui um pouco inseguros também, ou inseguras, esse tema é para vocês. A gente vai ver se essa pessoa ela vai conseguir amadurecer dentro desse relacionamento, no sentido de avançar com vocês, no sentido de se comprometer um pouco mais e de ter aquela relação que a gente fala, uma relação saudável, tá bem? Então esse tema é para quem se afinizar aí com esse assunto que eu tô trazendo, certo? Para isso, eu trouxe aqui o tarô das bruxas verdes, tá? E vocês estão vendo que eu já tirei algumas cartinhas aqui, só para o vídeo não ficar mais longo ainda, tá? Então, eu já tirei aqui para cada situação, eu trouxe aqui esse azulzinho aqui, pessoal, é o tarô dos arcanos maiores, e esse aqui é o tarô dos deuses hindus, tá? Então, eu já escolhi aqui para vocês, quer dizer, eu não escolhi, eu embaralhei as cartas, né? Foram saindo algumas cartas e eu fui colocando. Pedi situação 1, 2 e 3, tá? Essa é a situação 1, essa é a 2 e essa é a 3, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá bem? Não se esqueçam de se conectar com a espiritualidade amiga, peçam direcionamento para os amigos espirituais e quando vocês sentirem no coração qual situação que vai estar falando com vocês, vocês retornam para cá, tá bom? Então eu vou separar aqui por enquanto as situações, tá bem? Ah, peraí, gente, antes de fazer isso, antes de separar, eu vou fazer outra coisa. Esperem só mais um pouquinho para vocês pausarem o vídeo. Eu já vou aqui embaralhar. Esse tema é o seguinte: essa pessoa vai amadurecer, essa pessoa vai se tornar mais madura para a relação? Então a gente vai ver aqui e eu já vou embaralhar esse tema e eu já vou pedir as cartas para a situação de número 1, de número 2 e de número 3, tá? Então já vai ficar tudo selecionado agora aqui no início. Vou fazer um pouco diferente porque eu já tinha sido orientada pela espiritualidade, mas eu já ia fazendo como eu costumo fazer. Hoje eu fui orientada antes de como era para proceder aqui, né, com as cartas, com o embaralhar e tudo mais. Então eu peço licença ao eu superior de todas as pessoas que vão assistir a situação e licença ao eu superior das pessoas que vocês estão trazendo aí no coração de vocês, tá bom? Eu só vou dar uma separadinha aqui por enquanto. E nós vamos tirar 3 cartinhas para cada situação, para a situação de número 1, tá? Primeira carta, segunda carta e terceira carta, tá bem? Ela já vai ficar aqui também, tá? Para a situação de número 2, aqui. Até fiz uma baguncinha, para que eu vou arrumar de novo. Só um pouquinho que eu vou organizar melhor isso aqui novamente. Já vou tirar as 3 cartas da situação de número 2. Vou fechar de novo e vou abrir de novo. Uma já me chamou aqui, gente. Me saltou essa carta aqui aos olhos. Essa aqui também. E essa aqui também. Pronto. Então, a gente já tem as nossas tiragens. Agora sim, pessoal. Podem escolher, tá? À vontade. Situação 1, situação 2 e situação 3. E pausem o vídeo para vocês escolherem com calma, mais calma, né? Ter mais tempo para sentir no coração de vocês. E quando sentirem o momento, quando sentirem no coração qual situação chamou a atenção de vocês, vocês retornem aqui, tá bom? Eu vou separar aqui as cartinhas de vocês. Talvez vá aparecer aqui um pouquinho, mas não faz mal, tá? E vocês simplesmente não reparem, né, muito nelas, por favor. Elas vão ficar aqui pra mim não me perder, tá, pessoal? Depois eu acabo me perdendo. Então, só deixem elas pra lá, não fiquem prestando atenção nelas. E a gente vai ver aqui, então, a situação de número 1 pra vocês. A gente vai pegar o arcano maior primeiro, que saiu a carta da força. Saiu aqui a carta da temperança, a carta do sol e a carta do
Mago. Muito interessante. Aqui, pessoal, eu trouxe uma cartinha dos deuses hindus. Então saiu aqui a Parvati e saiu aqui uma mensagenzinha para vocês, alguma reflexão, enfim, depois a gente vai ver ali, tá? Eu não vou olhar aqui agora. Olha só, saiu a carta da força. Então é uma carta muito bacana porque demonstra que essa pessoa, ele já está, inclusive, tentando dosar um pouquinho assim, a energia dele, né? A disposição dele, os instintos dele, os sentimentos dele. É uma carta muito legal, porque ele, se em algum momento essa pessoa não demonstrou assim muito comprometimento, não parece estar tão envolvido na situação, pode estar demonstrando um certo distanciamento, em algum momento ele pode ter tido esse tipo de atitude, ou ela, né, que deixou vocês um pouco inseguros, mas eu já vejo essa pessoa amadurecendo, tá bem? Porque a carta da força, ela fala de quando a gente consegue superar e a gente trazer um raciocínio maior acima, às vezes, dos nossos instintos, das nossas atitudes impulsivas, da nossa impulsividade, na verdade, né? Então eu já vejo essa pessoa entendendo que ela precisa dosar um pouquinho aí, às vezes também algumas energias que ela tem, alguns impulsos. Às vezes ela pode ter tido em algum momento demonstrado ser uma pessoa que não parava para refletir, que não passava um filtro no que dizia, que ia falando um monte de coisa. E agora eu vejo essa pessoa realmente assim, se conscientizando, tá? Foi o que eu percebi aqui. Ela se conscientizando, sim. A carta número 14, que é essa daqui, que é a temperança, é uma carta que ela fala de cura, né? De equilíbrio também. Então são duas cartas de equilíbrio para vocês, na verdade. Porque essa aqui também fala da gente equilibrar nosso instinto e essa aqui fala da gente equilibrar nossas emoções, em uso da nossa razão. Então, assim, essa pessoa, ela tá realmente se equilibrando mais e com isso, ela tendo mais capacidade de amadurecer, né? Porque saiu o sol aqui, o sol ele fala disso, de maturidade, o sol fala de transparência, o sol fala de assumir responsabilidades, o sol fala da gente se comprometer. E às vezes esse comprometimento não significa um fardo, ao contrário, esse comprometimento significa conscientização. E aqui a carta do mago. E essa carta do mago é aquela carta que fala de que sim, as coisas podem ficar melhor para vocês. Essa pessoa conseguir uma transformação a ponto de que ela consiga oferecer coisas melhores para a relação, que ela possa se doar um pouco mais, que ela possa ser mais participativa, que ela também possa tomar iniciativas que talvez ela não tomasse antes, mas assim, iniciativas proativas, né? Iniciativas que vão colaborar para que essa relação possa cada vez amadurecer mais, que ela possa se fortalecer, digamos assim. Então eu vejo sim que essa pessoa, a tendência dela e olha, gente, é uma tendência muito forte, porque aqui são 3 arcanos maiores, 4 com esse aqui, dizendo que as coisas aqui vão fluir bem, tá? Então até pode ser que aconteça daqui para frente alguma coisa de repente que às vezes pode mudar um pouquinho essa energia, mas digamos que 4 arcanos maiores, eles trazem muita força e trazem bem mais condições, né, de que isso realmente venha a se manifestar para vocês. Já está praticamente, talvez ainda não tenha se manifestado, porque saiu aqui o mago, mas a tendência dessa situação é essa pessoa conseguindo assumir suas responsabilidades. Inclusive, eu acho até que ela vai até admitir isso para vocês. Ela vai, de repente, até dizer que ela reconhece, né, que ela não agiu muito bem, que ela possa ter sido um pouco infantil, imatura. Eu vejo que ela percebe, né, que porque ela estava... que eu acredito que ela tem muita intensidade, essa pessoa mesmo, né? Então, por isso que ela, às vezes, se perde um pouquinho. Saiu aqui para vocês a deusa Parvati, e essa deusa diz o seguinte, vamos ver aqui. Eu vou ler aqui, né, porque eu não sei isso de cor, né, gente? Então, perdoem aí. Só espera um pouquinho, porque também não tá em ordem alfabética. Eu só vou ver onde é que tá a nossa deusa, a que saiu pra vocês aí. Não é em ordem alfabética, mas tá por aqui. Aqui. Essa deusa, o atributo dela é a fertilidade, a abundância, a maternidade e as faces da mulher.
Invoque essa deusa quando precisar ser atraente e bela para alguém em especial. Olha só. Então, acho que isso aqui, independente se vocês são homens ou mulheres, e aqui fale de mulher, mas é para vocês também, tá? Mesmo que sejam homens. É para vocês se tornarem mais atrativos, né? Então, invoque a energia dela quando vocês estiverem precisando de serenidade e paciência para resolver um assunto ou uma situação. E quando quiser demonstrar afeto ou carinho, precisar de alegria e realização profissional também, inclusive, tá? Então, ela está dizendo que vocês invoquem ela para ajudar nessa situação, para que vocês também possam contribuir, porque é a carta da fertilidade, que vocês também possam contribuir com a energia de vocês para que tudo flua bem e que também a energia de vocês proporcione uma serenidade energética para essa outra pessoa realmente poder amadurecer, ou seja, que ela possa amadurecer em um clima mais tranquilo, não tão tenso, porque eu acho que anteriormente vocês devem ter tido momentos de tensões, pode não ser para todos. E diz assim, ó, os objetivos foram atingidos, solte-se, agora você tem a energia adequada, então o êxito é seu. Então isso quer dizer aqui que vocês vão conseguir alcançar esse desejo que vocês têm, né, de que a pessoa possa amadurecer mais e se comprometer mais com a relação. Talvez não no sentido de dizer eu estou num relacionamento sério, mas sim no objetivo de também essa pessoa fazer a parte dela para que esse relacionamento seja bom, seja leve, seja agradável, seja uma troca, né, que não que seja uma disputa, um terreno ali onde as pessoas começam a se confrontar, né, um campo de guerra, tá? Porque o que vocês mais querem aqui é equilíbrio, tá bom? E essa pessoa, ela tá começando a buscar esse equilíbrio dentro dela para que ela possa oferecer também, certo? Então eu fiquei muito feliz aí nessa tiragem de vocês, meus parabéns aí para vocês que escolheram essa situação. Então a gente vai agora para a situação de número 2. Do coraçãozinho. Eu nem sei se eu falei os nomes das cores, mas vocês sabem a cor que vocês escolheram, né, pessoal? Aí me perdoem no início que eu não falei. Eu só falei a situação 1, 2 e 3 e não comentei das cores. A gente vai começar com o arcano maior, o eremita, cavaleiro de ouros, rainha de espadas, carta do diabo, Ganesha. A gente sabe que Ganesha é o grande deus que desbloqueia os obstáculos. Bom, olha só, pessoal. O que eu entendi aqui? Carta do eremita. Essa é uma carta também que pede, assim, que ela fala de a pessoa estar se centrando, a pessoa está em diálogo com ela própria, a pessoa está reavaliando também os seus sentimentos, também está reavaliando as suas atitudes. Essa é uma carta que fala que sempre pede pra gente um amadurecimento, né? Ou o momento de começar a amadurecer, né? Sabe aqui um cavaleiro de ouros, pessoal, que me mostra que essa pessoa, ela tem sim a intenção de... Ela tá assumindo as suas responsabilidades, é o que eu percebo aqui. Ela pode até não dizer, pode até não demonstrar, mas ela tá querendo se comprometer mais com essa relação, né? Ela tá querendo, assim, contribuir para que a relação de vocês possa ser uma relação mais saudável. Sai aqui a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas é uma carta bem bacana porque ela fala muito do senso de justiça. Eu entendo que essa pessoa, essa aqui também, nessa situação, ela também está começando a assumir um pouquinho a sua responsabilidade, entender de que tudo que ela tem oferecido são coisas que não são muito boas para vocês, sabe? Ela está começando a perceber, mesmo que ela não diga nada para vocês também, talvez ela não diga isso, mas ela tá vendo que as escolhas que ela vinha fazendo podem levar a um retrocesso dessa relação e até o fim dessa relação, né? Essa carta aqui do diabo, ela fala às vezes dos nossos medos, ela fala às vezes de situações antagônicas que a gente está vivendo a respeito da gente mesmo. Então eu sinto que essa pessoa, ela tá contrariada com ela mesma, porque quando ela foi se olhar e fazer uma análise muito sincera sobre ela própria, ela percebeu o quanto ela não colaborou
para que as coisas funcionassem entre vocês. O quanto ela botou dificuldades, o quanto ela ficou protelando algumas coisas, o quanto ela também desafiou vocês e testou vocês nos limites de vocês. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui devem ter dito para essa pessoa que vocês estavam chegando no limite de vocês e que vocês já estavam começando a também querer deixar essa situação para trás, desistir disso tudo, porque a pessoa, essa outra pessoa de vocês, a pessoa que vocês trazem aí para tiragem, ela estava extrapolando, né, tudo aquilo, todos os limites realmente de vocês, né? Ela estava passando desses limites, estava deixando vocês também um pouco estressados, mas eu vejo que vocês têm um equilíbrio, né? Mais equilíbrio, né? Mas também não é porque vocês têm equilíbrio que vocês também vão permitir que a pessoa simplesmente não respeite algumas coisas a respeito de vocês, porque essa pessoa ela já estava chegando a um ponto de falta de respeito, mas não falta de respeito, não acho aqui que era uma pessoa que agisse, falasse com palavras ásperas com vocês, nem acredito, talvez para alguém pode até ser, mas se é para pouquíssimas pessoas, era uma pessoa que ela tinha um jeito de lidar com a situação, para ir arrastando, mas ela sabe, ela não agia mal com vocês, assim, de tratar vocês mal. Eu não acho que não acredito, né? Mas ela também, ao mesmo tempo que ela foi desgastando vocês, com a falta acho que de um pouco de presença. Eu acho que ela se mantinha muito afastada, é o que eu entendo aqui. E também ela demonstrava uma certa frieza, né? Ela não tinha um envolvimento, mas eu não acho que ela fosse uma pessoa que agisse com agressividade, mas sim com muita ausência, que eu sinto aqui. Ela se ausentou de várias coisas, talvez até a ausência não seja necessariamente física, mas uma ausência de expressão, uma ausência de comunicação, esse tipo de ausência, né? De vocês estarem numa relação se sentindo sozinhos, era mais ou menos isso, né? Então, por isso vocês querem saber se essa pessoa pode amadurecer. Eu entendo que ela está se esforçando, tá, pessoal? Ela está se esforçando. Se ela vai conseguir, vai depender muito, realmente, assim, dela conseguir se libertar, porque isso às vezes vira um vício, né? A gente ter esse tipo de atitude, né? Mas eu vejo ela mais consciente e ela percebendo. Realmente vai depender, assim, de como que ela vai administrar o fato dela se dar conta de o quanto ela estava trazendo essa escassez, né? E o quanto ela consegue reverter, e não só com vocês, né? Mas com ela própria, né? As atitudes dela. Então, assim, ela tem ela tá consciente que ela precisa melhorar. E ela vai precisar se esforçar para isso, porque, como eu digo, às vezes isso vira um vício, tá? Mas eu acredito que ela vai tentar, porque você é um cavaleiro de ouros, e os cavaleiros de ouros, às vezes, demoram um pouquinho para que as coisas aconteçam, mas eles são bem obstinados. Agora também, claro, eles também têm que ter certeza do terreno que eles pisam, né? Só que no caso aqui, o terreno que eles têm que confiar é neles mesmos, não é nem em vocês, é nele próprio. Então, se essa pessoa, para alguns de vocês aqui, eu acredito que essa pessoa vai ter êxito. Para outras, vai depender muito dessa pessoa, ela conseguir ser honesta com ela mesma e comprometida com aquilo que ela já percebeu que ela precisa transformar para conseguir transformar. Então, para alguns aqui vai depender um pouquinho dessa pessoa conseguir superar essa escassez toda que ela carrega dentro dela e algumas dificuldades que ela própria trouxe e que quem vai ter que saber lidar com isso agora é ela, tá bem? E aqui saiu para vocês o Ganesha, que tá aqui, vem para ajudar vocês, né? Pra ajudar a situação, não vocês, né? Ajudar a essa pessoa que vocês trazem. Tem uma sombrinha das cartas, pessoal, porque as minhas lâmpadas de LED estragaram, então eu tô só com a lâmpada mesmo aqui. Por enquanto, eu vou mandar arrumar. Então aqui, o Ganesha, ele vem ajudar vocês nesse sentido, de conseguir liberar um pouco esses obstáculos, como é que é a palavra? Desobstruir as energias negativas para que tudo flua. E vamos ver o que diz aqui. O tempo de prosperidade é chegado. Todos os seus projetos florescem. Estenda suas mãos abertas e obtenha força para triunfar. Então tá bem positivo, tá? Porque eu acho que esse recadinho aqui tá falando muito mais para essa pessoa, que é uma energia que essa pessoa vai receber para que ela consiga vencer essas dificuldades e ela se tornar mais madura para essa relação, para que ela possa ir
oferecer aquela coisa do dar e receber, de ser participativo, né, de ser um companheiro ou uma companheira, de ter aquela empatia entre o casal, enfim, né? Aquela, como é que chama? As afinidades, né? Valorizar as afinidades, fortalecer cada vez mais os vínculos entre vocês, para que esse relacionamento ele se torne algo que seja bom tanto para vocês quanto essa pessoa, e que se torne um relacionamento verdadeiro, né? Onde o objetivo da relação é o companheirismo, né? Então eu entendo que essa pessoa ela vai ser auxiliada, né, aí pela espiritualidade, né, para que ela possa ter esse comportamento diferente. Então, assim, é preciso que vocês aqui observem, né, claro, como é que ela tá, se ela se aproximar de vocês, que discurso que ela tem, ou ela não necessariamente não quer dizer que ela esteja distante, né, ela pode estar aí presente, mas é observar o que ela tem para dizer, observar o comportamento dela, tá? Então era isso. Vamos aqui para a situação de número 3. O arcano maior de vocês é a temperança. Opa. 2 de espadas. Temperança também é uma carta que fala de necessidade de cura emocional, né? Essa pessoa ela precisa de uma cura emocional e ter mais equilíbrio, ela se equilibrar mais dentro dessa relação. Mas eu sinto aqui... Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, que legal. Olha só, o que eu sinto aqui pra vocês, pessoal, ó, essa pessoa, ela tá num processo já de cura, então ela também já tá percebendo que ela precisa ter um outro tipo de atitude para a relação, que ela precisa amadurecer mais e ter mais claro o que ela deseja e quais são realmente os sentimentos dela. Na verdade, eu sinto que sentimentos ela tem, ela só tem que aprender a amadurecer o emocional dela, né, e saber conduzir melhor uma situação. E aqui também mostrando que ela precisa se equilibrar mais, né, nesse sentido emocional, e também um equilíbrio daquilo que ela entrega concretamente para a relação, de como que ela conduz. Mas eu vejo aqui que ela tá indo bem, tá? E ela tende sim a se comprometer. Sai o Rei de Espadas, que é uma carta boa, inclusive é uma carta que fala dos compromissos, de a gente se comprometer realmente com algo e ter êxito quando a gente se compromete com alguma coisa. Então é um arquétipo muito bom esse que saiu para vocês aqui, que mostra que essa pessoa ela tá também amadurecendo, viu? Bastante, ela já tá um pouco mais equilibrada, ela já tá mais consciente do que ela deseja, racionalmente falando, assim, aquilo que ela sente por vocês, a mente dela também tá em conformidade, tá em equilíbrio com o que ela sente. Então ela tá realmente se empenhando, trabalhando para reverter aí algum dano que ela possa ter trazido, alguma dificuldade que ela possa ter trazido para vocês. Até porque eu acho que ela já sentiu, em algum momento ela percebeu, isso eu tô falando por intuição, que vocês estavam ali também ao ponto, né, de deixar essa relação para trás e desistir também. Eu acho que eu falei em uma das outras situações, eu senti aqui uma energia muito parecida. E ela pode amadurecer sim, viu? Pessoal, saiu a carta aqui da Imperatriz, que é uma carta que fala de quando a gente consegue atingir um grande grau de satisfação conosco mesmo, né, e na nossa vida. Então esse grau de satisfação tanto é dela, com ela mesma, dela amadurecer mais, e com isso ela poder oferecer, porque tem até uma cornucópia aqui, ó, no braço da Imperatriz, como também isso vai trazer uma satisfação para vocês aqui também, né? Que essa pessoa, ela tendo um crescimento aí nesse sentido de maturidade, a ponto de que vocês até podem se surpreender. Eu acredito que muitos de vocês aí, essa pessoa ela já vem demonstrando, então para vocês não seja tanta surpresa não. Eu falei de surpresas, né? Mas é que eu acho que ela, na verdade, eu acho que eu falei de surpresa porque você já vem percebendo que essa pessoa ela tá se esforçando e ela já vem mostrando já alguma mudança, uma melhoria dentro da relação. Mas é que vocês vão se surpreender porque essa pessoa, esse processo dela ainda vai se estender. A temperança fala de um processo lento de transformações, mas transformações boas, de a gente atingir um grau de
de maturidade emocional bem grande, o que ajuda muito, tanto para a própria pessoa, para a própria relação dessa pessoa com ela mesma, como ela estando mais apta e com mais possibilidades para vocês. Então ela vai surpreender, acho que mais para frente ainda, porque é como se vocês conhecessem uma pessoa ou conviveram com uma pessoa que até então era um 2 de espadas, um arcano menor, e ela viesse num processo de evolução e pudesse alcançar um potencial para a relação de uma imperatriz. Então vocês entendem assim, o salto que ela pode dar. Então a tendência dela é ela cada vez mais se amadurecer, se fortalecer e surpreender vocês ainda mais, porque você já vem notando uma melhoria dela, tá bem? E a tendência dela é realmente se aprofundar cada vez mais nesse sentido e vocês, né, cada vez mais satisfeitos aí com esse relacionamento, tá bem? Não se esqueça, né, pessoal, que a gente tá falando de energias de agora e a gente não sabe o que vem pra frente. A gente tá falando que agora essa energia aponta para essas possibilidades, tá? E vamos torcer que continue, né? Saiu aqui pra vocês a deusa Indra, ou Indra, não sei se é um homem, é um deus, ó. A Indra, tá? Saiu pra vocês aqui, e o Indra diz o seguinte, com os atributos, ele que tá ajudando aí, esse deus, essa natureza aí que tá espiritual, esse princípio espiritual que está ajudando vocês, e ele fala das forças da natureza, de proteção, realização dos desejos humanos, né? Então assim, ele está trabalhando aí para que os desejos, tanto acho que de vocês quanto desse ser de luz, né, para que essa relação ela possa realmente evoluir e trazer um patamar de alegria, de felicidade, de satisfação bem grande. E aqui diz o seguinte, gente: no momento confie, siga tranquilo, você tem a energia de que mais necessita. Seus medos e suas inseguranças serão eliminados. Respire profundamente. Então, olha só, bem provavelmente aqui, né, vocês estão sendo muito apoiados, né, e essa pessoa também, para ela poder aí amadurecer mais e oferecer mais aí para a relação, tá bom? Então eu fico muito contente aí com o resultado de vocês também. Fica o meu beijo carinhoso, muito obrigada e até o próximo vídeo.